Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. Este Sem Edição é especial porque marca a primeira entrevista de 2025 e também o início da 11ª temporada do programa, que neste ano completa 10 anos. E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, que é Ernesto Dantas Araújo Marques. Ernesto Marques, ele é jornalista, é o atual presidente da Associação Baiana de Imprensa, que está aqui para falar um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da comunicação e um pouco do seu olhar sobre jornalismo e sociedade de uma forma geral. Ernesto, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz. A honra saber que é a primeira entrevista de 2025, eu tenho essa distinção. É um prazer estar aqui também, conversando contigo. Estou muito feliz. Você que é natural de Ipirá, né? Isso. E eu quero saber assim, o início mesmo. Como é que você chegou no universo da comunicação? Foi alguém da família que estimulou? Foi vendo profissionais já da imprensa que você se sentiu também inspirado? Como é que se deu? Mas acho que começou em casa e muito cedo, né? Eu estou fazendo agora, em primeiro lugar, 57 anos, então eu fui criança no tempo mais duro da ditadura e cresci imerso nesse ambiente que sempre tinha muita discussão política dentro de casa. Meu irmão mais velho era militante na época do PCdoB ainda clandestino. Eu sou caçula de 7, então os mais velhos estavam na universidade naquela altura e principalmente o mais velho era mais ativista, os outros também participavam. Mas a minha casa era quase que um aparelho do PCdoB, né? Sempre circulavam por lá figuras que estavam na liderança do movimento estudantil, o Lídice da Mata, Daniel Almeida, Nelson Pellegrino, essa turma toda que era estudante nos anos 70, volta e meia passava lá em casa, volta do meu irmão, às vezes subia 2, 3 dias, minha mãe ficava enlouquecida achando que a ditadura ia pegar, quando de fato ele ficou preso um tempo. Então, política, debate, cultura de uma forma geral, sempre foi uma coisa muito presente lá em casa. E esse meu irmão trabalhou na redação do Movimento, fazia a revisão do Movimento. Uma irmã mais velha fez jornalismo e eu sempre tive uma identificação muito forte com ela. Então tinha um pouco também de projeção e, bom, lá em casa tinha assinatura de pelo menos 2 jornais, a Tarde e a Tribuna. Então, os jornais, principalmente nos dias de domingo, nos almoços de domingo, a discussão fervia, uma família grande, do interior, então os outros núcleos, né, que já tinham filhos estudando, os primos, todo mundo ia para lá. Amigos, meu pai, que foi político também lá em Ipirá um tempo, foi vereador, foi prefeito, então sempre tinha esse ambiente efervescente lá em casa. E algumas pessoas dizem que eu sou um espírito velho, já nasci velho. Então, mesmo criança, eu gostava muito de me meter naquelas conversas, de acompanhar, de participar. E cresci nesse ambiente, estou vendo as máquinas de escrever ali, né? Eu fui quase que alfabetizado numa parecida com aquela ali, uma unidade de estudo em 45. O início da minha alfabetização foi em casa mesmo, com meus irmãos. E depois, quando já estava lendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa, a máquina era um negócio fascinante naquela altura. Ninguém sonhava em ter computador em casa. Então, quem tinha uma máquina de escrever era um negócio de outro mundo. E eu comecei escrevendo coisas de criança, pequenos contos e tal. E em 78, mais ou menos, eu resolvi fazer um jornal. Tinha 10 anos mais ou menos. Eu batizei o jornal com um nome meio pretensioso, foi coisa de criança, não tinha a ver com prazo, né? Mas eu chamei o jornal de A Verdade, uma coisa meio pretensiosa, coisa de criança. E eu fazia datilografando o jornal com 3 folhas de papel carbono. Eu fazia 4 exemplares por edição. E em casa, dia de domingo, sempre muita gente, nos almoços de domingo, e todo mundo achava engraçado, né? Pirrado daquele, querendo escrever para jornal. Aí
Começou como uma brincadeira, depois esse meu irmão me apresentou o mimeógrafo a aula, uma coisa que eu acho que você nunca viu na sua vida. Quando eu estudava, as provas era um mimeógrafo. Era um mimeógrafo. Pô, o mimeógrafo foi uma revolução no Jornal da Verdade, né? Porque em vez de fazer... Depois começou a crescer, eu escrevia 2 vezes, para ter, em vez de 4 exemplares, ter 8. Sim. Aí com o mimeógrafo foi uma revolução, né? Então passei a fazer dezenas de produções sérias. E principalmente quando eu ia para Ipirá nas férias, aí o jornal funcionava mais regularmente, era quase que um hebdomadário, era quase que semanal. Eu tinha assinantes, eu vendia assinatura e ganhava um dinheirinho bom nas férias com o jornal. A parte das férias que eu ficava na Ipirá, eu ganhava dinheiro, depois eu enveneava no sítio do Conde, eu gastava o dinheiro que eu ganhava nas férias. Então começou mais ou menos assim, com uma brincadeira de criança em casa, no antigo 2º grau, hoje ensino médio, na escola que eu estudava. Eu ajudei a fundar um jornal, que infelizmente teve vida curta, mas já era um jornal em offset, que era o Jornal dos Alunos do Nobel, né? Outro dia eu estava brincando até com o Nelson Preto, que a primeira entrevista que eu fiz com uma fonte da universidade foi com o Nelson. Eu achei outro dia a transcrição dessa entrevista. Eu fiz a transcrição toda em folha de caderno de escola ainda e tal. Outro dia achei esses próximos. E hoje eu acho, Laurindo, francamente, que eu escrevi a profissão errada. É verdade. Porque naquela altura tinha esse raciocínio meio simples. Você escreve, gosta de escrever, vai ser jornalista. Uma bobagem, né? Agora, o jornalismo e o direito são meio que irmãos siameses, eu acho, entendo dessa forma. E se a gente olhar, por exemplo, as redações antigas, elas são muitos velhos jornalistas. Estou falando de uma geração que ainda está viva. Samuel Celestino, por exemplo, era bacharel em Direito. Agostinho Muniz, bacharel em Direito. Antônio Matos, bacharel em Direito, depois foi delegado de carreira na Polícia Civil, mas muita gente que foi para o jornalismo começou no Direito, às vezes trabalhava em jornal como um bico enquanto fazia faculdade, depois enveredou e não voltou mais para o Direito. Então, tem uma área de, principalmente no plano ideal da profissão, uma coisa bem no início e tal, a gente é muito próximo, né? Vários grandes jornalistas são Luiz Gama, advogado, jornalista, Rui Barbosa, advogado, jornalista, e se você for puxar aí... a história dos nossos romancistas... Vai muitos, né? Acho que os cursos de Direito, de uma certa forma, ainda mais os cursos da moda antiga, o Largo São Francisco, a Faculdade de Recife, e depois a nossa Faculdade de Direito também se consolidou também como uma unidade importante de formação de advogados, né? Os cursos de Direito empurram muito isso, é muito mergulho, né? Principalmente na filosofia do direito, etc. Então, é uma grande catapulta, né? Para alguém, a partir dali, você tem uma gama de alternativas dentro da própria carreira jurídica, ou a partir dali muita gente saiu do direito para o jornalismo, né? Então, eu fiz jornalismo no vestibular, e no meu tempo só tinha Católica Federal e você tinha Frederico, que depois virou o embrião da Unifax. Curso de comunicação só tinha jornalismo na Federal e fim do papo. Muito tempo depois apareceu o curso de publicidade e propaganda na Católica e depois veio uma explosão de curso de jornalismo, toda esquina tinha um curso de jornalismo, depois uma bolha, né? Fluiu. Então eu fui naquele balo, escreve para jornalista. E também como tinha esse histórico de brincar de jornal desde criança, para mim era uma escolha muito natural. Sabe como é que eu descobri que estava na profissão errada? Demorou. Eu estava ainda no início de carreira na TV Bahia e 89 foi um ano que choveu muito aqui, foram mais de 109 pessoas mortas ao longo do ano, um ano de muita chuva. E era mais ou menos, não sei se maio, não me lembro agora o mês. Foi um dia que eu era repórter do Jornal da Manhã. E para chegar na TV, eu morava em Brotas, para chegar na TV foi uma luta.
meu Fiatzinho 147 resistiu para atravessar a Laço Avião, tinha virado no Rio, cheguei lá. Mas os apresentadores do Jornal da Manhã não conseguiram chegar, que era Cátia Guzzi e Edilson Silva, né, que a gente chamava de Lombardi. O único desvio que tinha lá na hora do programa entrar no ar era eu. Então, pô, vai lá e segura a onda do programa. Beleza, foi. Mas primeiro, eu não tinha ido à primeira consulta no oculista. Então eu precisava usar óculos e não sabia. E o teleprompter na época era... Hoje você gera o texto direto no computador, o roteiro do programa vai para o TP, mas na época não. O editor do programa tinha que montar as laudas do programa, colar uma na outra, botar numa esteirinha do teleprompter e tinha uma câmerazinha PD em cima que ficava ali capturando a imagem do texto datilografado no papel, e essa imagem era projetada no monitor que fica embaixo aqui da câmera, né, com o espelho translúcido. Beleza. Só que tinha entrada de ar por trás do pano preto da câmera. Então eu comecei a ler o roteiro, tudo bem. Enquanto eu estava lendo, tudo certo. Como eu li rápido demais, eu cheguei na altura do texto que estava atrás do tubo da câmera, do tubo de lente da câmera. E aí tinha menos contraste e eu não consegui ler. E como eu não tinha manha do estúdio, que a gente fica com o roteiro na mão e você vai passando páginas, você vai lendo cada lauda. Eu não tinha essa manha. Quando eu corri para o papel, estava no começo do programa, né? Já tinha lido várias laudas, fiquei perdido. Aí Lombardi tinha chegado, foi que me salvou. Mas a adrenalina da primeira entrada ao vivo em estúdio, mais esse aperto que eu passei. Saí do estúdio já correndo, passei na redação, peguei a primeira pauta e mandei. Fomos fazer uma matéria lá para as mãos do API. E aí, meu amigo, um piriri nervoso. O resultado da adrenalina do ao vivo no estúdio só foi dar quando eu já estava, rapaz, aquele desespero. Aí vi uma casa com a porta aberta, parei o carro, bati, pedi ajuda, socorro, o senhor foi lá, me levou até o sanitário, beleza. Aí depois fui agradecer para ele, né? Aí ele olhou para mim e fez: você está na profissão errada. Eu olhei assim, porra, menino novo, né, 20, 21 anos, cheio de entusiasmo, estava ascendendo muito rápido na profissão, fiquei até chateado com o cara, porra, no meu momento, então, cara, você está na profissão errada, você devia ser advogado, você tinha que ter estudado direito, você era para ser juiz ou promotor, você não é jornalista. Um dia eu fiquei chateado, mas depois veio a maturidade e eu compreendi que ele estava certo. Acho que eu teria sido, talvez, eu sou muito realizado, não tenho nenhuma grande frustração como jornalista, gosto muito da profissão, gosto muito das experiências que eu tive como jornalista, mas eu hoje, com a maturidade dos quase 60, eu acho que o Pai de Santo estava certo. Eu teria talvez sido ainda mais feliz, eu me sentisse mais realizado profissionalmente, porque também, como eu sou um sujeito meio preso a certos ideais ou idealizações da vida, né? Um advogado tem mais autonomia, você pode escolher para quem você quer advogar, para que área do direito você quer advogar, e o jornalista é mais limitado. Sim. A gente tem muito menos, cada vez menos alternativas e vai ficando cada vez mais limitado. Né? Mas eu não digo que eu me arrependo da escolha que fiz. Mas hoje eu faço essa distinção. Bom, quem sabe um dia eu posso voltar para a faculdade. Exatamente, está vivo. Agora, você fiquei curioso, porque você falou assim, quando eu ia passar férias em Ipirá, você nasceu em Ipirá e ficou lá há pouco tempo e já veio foi. para Salvador? No ano que eu nasci, a minha família se mudou primeiro para a Ribeira do Pombal. Depois, aí os mais velhos já estavam em fase de preparar para vestibular na época, né? Era muito mais difícil o acesso ao curso superior do que hoje. E aí então a família já tinha que ter uma base aqui. E aí meus pais, a gente comprou uma casa aqui
inicialmente lá na Rua do Banguela, antigamente era a Rua dos Gama, agora tem outro nome, né? A Rua dos Gama, acho que é na Capelinha de São Caetano agora. Ali perto do quartel da Moraria, da 6ª Região Militar. Então, aquilo foi, a casa da gente foi invadida uma vez pela repressão, por meu irmão, a gente vivia muito nesse ambiente. Então, de 70, a partir de 72, a gente já veio morar aqui. Então eu não tive o privilégio de ter infância no interior. Entendi. Mas quando tinha férias, aí, quando eu era 100% criança, era lá em Pirá, podia ficar 100%, quase 100% livre, né? Tinha uma disciplina lá em casa, meio rígida, que meio-dia, quando o sino da igreja badalava, eu tinha que estar sentado à mesa esperando o velho, fim de tarde também, mas fora disso eu era um menino livre, como não era aqui em Salvador, né? E olha que em Salvador não era nem de longe naquela época a cidade que é hoje, né? Mas a liberdade plena de criança era nas férias lá em Pirá. Infelizmente não tive a chance de morar lá. Entendi. Aí você aqui em Salvador ingressou na Faculdade de Comunicação da UFBA, né? Porque você é formado em jornalismo lá pela Facom. E qual foi a Facom que você encontrou naquela época em que você ingressou no curso de jornalismo? Eu tinha acabado de virar Facom, porque antes era EBC, né? Era Escola de Biblioteconomia e Comunicação. O curso de jornalismo ficava lá. Foi uma luta da comunidade da EBC na época, a Facom ainda incipiente, para ter uma casa própria, né? E aí eles ocuparam primeiro o prédio que hoje é o ISC. Então a Facom que eu conheci foi 2 anos depois dessa mudança, estruturalmente muito deficiente, muito precária. Só tinha um laboratório que funcionava mais ou menos, que era o laboratório de jornalismo impresso. O laboratório de fotografia era muito deficiente, um excelente professor, que era o Demar Vitor, mas não tinha meios para fazer, poucas câmeras quebradas, laboratório não tinha, então, e naquela época nem sonhava ainda com fotografia digital. Eu entrei na Facom em 86, acho que a mudança para aquele prédio foi em 84, se não estou enganado. Então tinha pouco tempo, tinha essa deficiência. O quadro docente era muito diferente do quadro de hoje, não só porque as pessoas se aposentavam, era outro perfil. Então, na época, Otton estava, acho que, voltando do doutorado, ou ele e Sônia ainda estavam fazendo doutorado, não me lembro exatamente agora, mas... Otton Jambeiro. Tinha poucos mestres e doutores, mas, em compensação, você tinha vários grandes jornalistas. Eu fui aluno de Floresvaldo Matos, fui aluno de Emiliano José, fui aluno de Sérgio Matos, fui aluno de Zé Martins, de Luiz Pinheira, professor de legislação e ética do jornalismo, Fernando Passos, Elô Sampaio, então, Carlos Libório, foi meu diretor de jornalismo na TV Bahia. Ou seja, você tinha um quadro docente que tinha pouca titulação acadêmica, mas tinha muita experiência profissional e muito reconhecimento profissional, né? Então, contrabalançada de certa forma. Então, era uma Facom muito diferente e muito pouco atraente, inclusive. Para mim, pelo menos, era pouco atraente. Aí, no primeiro semestre de faculdade, eu era aluno de Lino Bezerra, Introdução à Comunicação. Lino Bezerra, que era assim da Rubi. Introdução à Comunicação. E aí ela passou um trabalho em equipe, e tinha um cara na minha equipe que tinha uma câmera de VHS. Porra, era um ou outro que tinha uma câmera de VHS. A faculdade não tinha uma câmera de VHS. O laboratório de televisão estava se tentando, e aí tinha um debate na Facom se o sistema que deveria ser comprado era beta ou VHS. E eu ainda peguei esse debate na Facom. E aí esse cara, que era Keco Pires, que depois virou músico, etc., infelizmente a Covid nos levou a essa figuraça, que era o Keco Pires, ele propôs que a gente fizesse um documentário sobre televisão na Bahia. Imagina, é um negócio para você conseguir gravar em vídeo, ainda editar, querer editar, e a gente fez um documentário. E uma das coisas que a gente abordava era a importação de profissionais.
que a TV Aratu, na época, era conhecida como a escolinha da Rede Globo. O chefe do jornalismo lá, que era Zé Amilcar, tinha muita conexão com Alice Maria, que era diretora de jornalismo da Globo, e várias figuras que fizeram sucesso na Globo, Pedro Bial, por exemplo, recém-saído de faculdade, passaram uma temporada aqui, aprendendo na TV Aratu com o Zé Amilcar, e depois iam para a rede, Letícia Buana, Pedro Bial. Agora só um parênteses, lembrando que a TV Aratu nessa época era retransmissora da Globo, né? Da Globo. Quando a gente foi na TV Itapuã, a gente perguntou isso para o Carlos Borges, que era o gerente de jornalismo da TV Itapuã, a TV Itapuã era o oposto. A TV Itapuã tinha muito programa local. Chegava fim de tarde na TV Itapuã, rapaz, era um movimento ali que você não acredita, porque não era só programa jornalístico local. Tinha muito programa de variedades, tinha programa de auditório. A TV Itapuã era o calo da Rede Globo, nos anos de ouro da Rede Globo. Era a única praça onde o Fantástico perdia audiência. Era a TV Itapuã, acho que era lance livre, se não estou enganado, porque Telesportes, acho que Telesportes era de segunda a sexta, segunda a sábado, domingo era o lance livre, se não estou enganado, era o lance livre. Que era um programa local e que a gente fazia matéria, eu comecei como repórter esportivo, péssimo repórter esportivo, inclusive. Mas a gente tinha uma coisa muito bacana, que era um jogo que você não viu. A gente ia para a arquibancada e fazia matéria, não precisa do Bahia, não precisa do Vitória. Então, esse conteúdo local era que derrubava a audiência da Globo. A TV Itapuã era muito assim. Você tem ideia? Aí, assim, o Carlos Borges disse, não, aqui não, muito pelo contrário. A gente trabalha com a prata da casa, de fato a TV Itapuã foi uma grande escola para muita gente, algumas gerações de profissionais, assim como a Rádio Sociedade também. Disse, não, aqui não, a gente prata da casa, inclusive estou precisando de estagiários, se vocês quiserem, tem um pouco vaga de estágio aqui. Aí, meu amigo, fui eu, Fraguinha, que nesse mesmo ano virou uma celebridade por conta daquele entrevero com a CM. Estou falando de 86, lembra? 86, eleição de Valdir Pires. Eu acho que não sei. 86 foi a primeira grande derrota de ACM. Um candidato que era o João Famarinho, a oposição candidato era Valdir. E Fraguinha, você nunca viu esse lance, não? Velho, porque você é muito novo. Caio deve saber, porque o pai do Caio, que está acompanhando aqui a gravação, foi nosso colega de turma. E na eleição de 86, no dia da votação, Fraguinha, por acaso, foi cobrir o voto de ACM, porque Isana Pontes, que era a repórter mais experiente, queria, não conseguiu sair de um lugar, o outro repórter estava mais perto, lá era Fraguinha. Quando a ACM entrou, ele foi saudado com uma estrondosa vaia. Aí Fraguinha foi lá e perguntou para ele como é que ele estava recebendo aquelas vaias, ele ficou pé da vida com a pergunta. Fedelho, de 19 anos, vai lá e faz a pergunta. E ele aí pegou o microfone, abaixou e disse, chamou o Fraguinha de filho da puta, ainda disse, baixou o microfone e disse, eu me mato, seu filho da puta. Você imagina um cara de 19 anos, ouve isso de ACM, imagina, bom, isso, além do desaforo, dos palavrões e dessa ameaça, ele deu um chute na canela de Fraguinha, tinha uma câmera mais distante, pegou a imagem da confusão. É lógico que isso foi muito usado naquele dia de eleição, já no pós-eleição, foi notícia nacional. Aí toda hora repetia a imagem com a música de Caetano, amanhã será um lindo dia. Isso virou quase que um hit daquela campanha, né? Então, mas foi, talvez se fosse um repórter experiente, com a coragem de Fraga, ou se fosse Fraga depois mais experiente, que amadureceu, se tornou um excelente repórter, depois saiu do jornalismo. Talvez um repórter experiente fizesse a mesma pergunta de outra forma. Mas nós éramos muito verdes. Fraguinha é um ano mais novo que eu, tinha 18, Fraga tinha 19. Nádia Vlad foi da mesma safra também. Começou também lá na TV Itapuã e depois enveredou pela carreira acadêmica. Você dava muito bem, inclusive. Mas era isso, a gente era muito novo. Você falou da TV Aratu, nessa época era novo, ainda era poderosa, mas foi exatamente na virada, né? Logo depois veio a negociação de ACM por
Brasília e a gente sabe o resultado da história como é que foi. Sim. Menino, que coisa isso aí, muito sério, principalmente naquela época que a TV tinha uma força muito grande, né? Eu imagino como que isso foi usado mesmo como uma peça política para, de fato, enfim, destruir a imagem do outro, né? Mas aí sim, você fez lá o jornalismo na Facom e quando é que você ingressa nas emissoras aqui da Bahia? Porque você teve experiência nas 4 emissoras exatamente aí. Comerciais, né? Sim. Finalzinho, precisamente no dia 2 de junho de 86, o primeiro dia que eu botei o pé num veículo para trabalhar, para estagiar, na verdade. Uma coisa importante, não era estágio não remunerado, não era estágio remunerado. Eu fui admitido como estagiário, mas ganhava uma coisa tipo um salário mínimo. Eu vivia de mesada, passei a ganhar um salário mínimo e fiquei rico. Um estudante, de repente, sim. Aí fiquei lá, mas não fiquei muito tempo, porque a vaga que eu achei foi para trabalhar no esporte, na editoria de esportes. Era Varela o chefe. Isso na TV? Na TV Itapuã. Que foi sua primeira experiência. Saí da Itapuã, aí fui para a Band, aí fiquei um tempo mais... fiquei mais tempo na Band. Sempre como repórter? Sempre como repórter. E depois, quando eu saí da Band, eu fui para a TV Bahia. Fiquei um bom período na TV Bahia, depois fui para Aratu. Peguei Aratu, rapaz, no pior momento da TV Aratu. Eu já tinha perdido a programação da Globo. Eles iam renovar o parque tecnológico, foi exatamente quando eles perderam a programação e o faturamento dele despencou. Aí não conseguiram retirar os equipamentos do porto. E aí, depois de um certo tempo, tem sobretaxação, né? Você paga o aluguel do armazém e sobretaxa se não retirar o importado do prazo. Não tiraram. Eles estavam ainda com a primeira geração de equipamentos de Umatic, que era o sistema que a gente usava na época. Deve ter sido o primeiro vídeo que teve, não, tinha sistema anterior, entre a reportagem com câmera 16mm e o Umatic. Teve alguma outra geração de equipamento. Mas enfim, eram equipamentos muito velhos. Às vezes você saía para fazer uma reportagem, o cinegrafista botava a bateria na câmera, fazia um balance na câmera e a bateria já caía. Então era uma luta para você, às vezes, estar numa entrevista e cai a bateria, você está numa coletiva, cai a bateria. Era uma dificuldade muito grande para fazer as coisas. Fiquei uma temporada na TV Aratu. E aí aconteceu uma grande mudança na minha vida. Eu ganhava na TV Aratu em 1990, não vou lembrar agora qual era a moeda na época, porque estou falando da fase da hiperinflação. Teve algumas reformas monetárias que cortavam 3 zeros a moeda. Né? Mas então, na TV Aratu, meu salário era 26 mil e alguma coisa. Não sei se cruzados ou cruzados de novo. Aí a campanha de Roberto Santos, primeiro, me convidou. Aí eu chego para o Rio Zé, sou jornalista, vou fazer campanha. Sim. Aí recusei. E o salário da campanha era 200 mil. Eu recusei. A temperatura nessa época estava nessa dificuldade, atrasava o salário. Um negócio assim. Eu não tinha filho, não era casado, não tinha grande preocupação. Né? Pagava aluguel, era confortável, mas era desagradável. Né? Aí veio um outro convite para fazer campanha. A campanha de ACM. Aí eu aceitei. Porque depois eu fui me lembrar dos meus tempos de repórter na TV Bahia. Nilo Coelho era o governador, Valdir e Nilo, né, dividiram o mandato. O Valdir se afastou para ser candidato a vice do vice, Nilo Coelho era o vice-governador, assumiu. Então, quando eu estava na TV Bahia, uma determinada matéria, por exemplo, sobre funcionamento dos pronto-socorro, nesse tempo era lá no Canela, né? Era o Hospital Getúlio Vargas, era uma açougue tremendo. Mas como a TV Bahia era oposição, a gente tratava essa pauta de uma forma. Quando eu fui para a TV Aratu, que era vinculada ao governo, aí era outra forma. Eu era muito novo, mas eu entendi que são coisas do jornalismo, infelizmente, tem
a interferência ou da área comercial, que sempre teve esse enfrentamento entre a redação e a área comercial de qualquer veículo, mas tinha também, no nosso caso aqui, um peso muito grande da política dentro das redações. E a TV Aratu, embora tivesse uma origem mais profissional, por do quadro societário, mas tinha também política miliciana. Mas você tinha o Carlos Alberto Jesuíno, tinha um perfil mais empresarial da comunicação mesmo. A TV Bahia não, o grupo que nasceu, o berço é empreiteiras e política, então já tinha uma coisa mais definida. Eu já tinha estado nas duas emissoras, eu já tinha visto as duas emissoras mudarem de linha editorial em função da alternância do poder. Estava passando barro, eu falei, vou fazer aqui. Aí aceitei. Além do salário, não é exatamente salário, porque não tinha contrato, era tudo verbal, e todo mundo recebia em dinheiro, espécie, é evidente que era dinheiro do Caixa 2. As campanhas eleitorais não funcionaram dessa forma, que se ao contrário, o hipócrita, o mentiroso. E a gente viajava muito. Só para você ter ideia, a diária para a viagem era de 3 mil. Significava dizer que 8 dias de viagem, só de diária eu ganhava mais do que o salário da TV Aratu o mês inteiro. Então, por esse lado, foi um bom negócio. As campanhas eleitorais naquela época eram muito mais longas, não era agora que só tem 45 dias de propaganda legal. A legislação era muito menos restritiva, vamos dizer assim. Foi uma campanha duríssima e que os publicitários puderam dar show de criatividade. Você não tinha nenhum tipo de restrição, que você pode, que não pode, você podia tudo. Então teve muita música, muita paródia, teve boneco de papel machê para representar os aniversários. Foi uma campanha inesquecível por vários aspectos. O Dinho, que até aquelas anos de agora fizeram para a CNN, virou um clássico. O cravo na lapela, o sorriso na janela, a CNN avisou que vai voltar. Porra. Isso virou uma febre. Naquela altura, o governo de Valdivia muito desgastado e a CNN dando a volta por cima. Bom, eu não tinha passarinho para dar de comer. E não era, nunca fui de torrar dinheiro com farra, de droga. Então fiz uma bela poupança. Acabou a campanha, eu estava com uma boa grana guardada. Aí dei um adianto na faculdade, porque, como eu te falei, comecei a trabalhar, estagiar no primeiro semestre, tive muita reprovação por falta. Sim. E como os primeiros anos, principalmente, foram muito empolgantes, eu secundarizei completamente a vida acadêmica. Eu me arrependo. Eu sempre tenho a oportunidade de conversar com os estudantes, eu conto essa história, de ser um mau exemplo, contando isso para vocês, para dizer que não façam isso. O período de vida acadêmica é extremamente importante para a formação do jornalista. Extremamente importante, não apenas pelo conteúdo, mas pelas vivências que só a universidade lhe proporciona. Mas, enfim, foi uma trajetória que eu percorri. Eu acho que, embora não seja da geração dos velhos jornalistas, mas eu ainda fui formado à moda antiga, apesar de ter um pé na academia e um pé no mundo do trabalho. Mas eu só consegui graduar muito tempo depois, fui jubilado, voltei. Então, guardei a poupança da campanha, dei um adianto na faculdade e curti muito. Minha cachaça na época era saltar de paraquedas, eu saí torrando dinheiro em farra de jovem e viajando pelo país, saltando de paraquedas, foi uma delícia. Quando o dinheiro estava quase acabando, aí a TV Bahia me chamou de volta. Como eu tinha feito a campanha da CN, não tinha restrição, voltei e fiquei lá no vídeo, na reportagem até 93, quando entrei para uma chapa do Sindicato dos Radialistas. A convenção permitiu liberar 7 dirigentes sindicais e fomos liberados e saí do vídeo. Aí também foi uma história que rendeu muito, porque eu tive um conflito muito duro com o chefe da redação. E
história comprida, mas enfim, naquela época a TV Bahia tinha muito medo de fazer ao vivo. Agora todo mundo entra ao vivo com muita facilidade. Naquela época, além de ser tecnicamente complicado, você tinha que montar a estrutura de transmissão onde você queria, não é agora que você saca o celular e transmite em qualquer lugar. Eu estava no som e eu transpiro muito. E a gente era obrigado, até em matéria de praia, naquela época, a gente tinha que usar paletó e gravata. Era para fazer um ao vivo do Colégio Social, do Instituto Social, para o BATV, primeira edição, que hoje é o Bahia Meio Dia. Sim. Som a pino suando muito, a bateria do microfone caiu. Eu fui para a sombra para vir recompor, andava com os bolsos, com o paletó cheio de toalha de papel, para na hora de gravar, enxugar. Não era careca, mas a testa sempre foi grande e suada, vira um refletor. Aí o cara chegou, viu lá na engenharia, na TV, na emissora, o vídeo sem o repórter. Cadê o repórter? Eu falei, Zé, estou aqui e tal, vim para a sombra enquanto o pessoal troca comigo. Você é repórter ou que merda que você é? Naquela época não se falava muito de assédio, mas esse cidadão era um grande assediador. Ele fez barbaridades. E isso comigo foi bobagem, né? Mas para mim não foi bobagem. Na hora foi muito constrangedor, tinha várias pessoas acompanhando a transmissão. A própria equipe ficou muito constrangida, a gente foi voltando para a emissora, um silêncio no carro, todo mundo constrangido e eu por aqui. Aí quando chegou na redação, depois do jornal, sempre tinha reunião de pauta. Eu parei na porta e ele fez assim: o senhor está suspenso. E da próxima vez que abandonar o seu posto de trabalho, está demitido. Só que eu estava inscrito na chapa para o sindicato no dia anterior. E como não tinha bate-chapa, não tinha como não ser eleito. E no momento que você se inscreve na chapa, você já tem imunidade sindical. Aí ela se prolonga até um ano após o término do mandato. Aí eu entrei, parei na frente dele e falei: eu não estou suspenso, não vou assinar a suspensão e nem você me demitir. E aí tive que, estava beira a beira também, e descasquei ele. O que é que ele estava errado? A primeira coisa que eu disse para ele, quando eu entro no vídeo, eu sou a TV Bahia. Portanto, eu tenho que cuidar da minha imagem. E o que eu estava fazendo foi exatamente isso. Ah, você não entende nada disso, você não entende nada da televisão. Eu disse um monte de desafio para ele, o cara ficou claro também, um pouco chateado comigo, e aproveitou um pretexto, que foi um comercial que eu gravei para a rede de farmácia Santana, que circulava no telejornal anunciando a promoção. Mexendo. Era Gentil, que atendia o José Santana, que era o dono da farmácia Santana, gostava muito de Gentil, fazia os livros dele com Gentil, e Gentil estava tentando montar uma agência de propaganda. Disse: porra, grava esse negócio pra gente aqui, foi quase uma coisa de Bíblia, gente, muito meu amigo, que agora beleza, gravei. Ganhei um cachê de R$400 e fiquei sem receber salário por 4 anos por causa disso. Porque esse chefe, que era o Zé Nilton Bezerra, usou isso como argumento para dizer que eu tinha descumprido o manual de práticas comerciais da Rede Globo. Eu não era funcionário da Rede Globo, eu era funcionário da TV Bahia. O meu contrato era um contrato CLT, como outro qualquer pessoa da portaria da Copa. Gerente, mas contrato CLT normal. Não tinha cláusula de exclusividade, não tinha nenhuma cláusula especial. Mas o que acontece? Quando uma empresa abre um inquérito administrativo para demissão por justa causa, que era o que ele queria fazer, o raciocínio da justiça e tem algum sentido, suspende o salário do peão enquanto rola o processo. Porque se no final a sentença for a favor da empresa, o peão não vai ter como devolver os salários recebidos. Esse é um raciocínio que faz algum sentido, mas na verdade é uma coisa muito cruel, que a empresa se apoia exatamente na tramitação do processo, embora a Justiça do Trabalho seja menos morosa, né, para você pedir pinico, asfixiado financeiramente. Então, foi um período muito duro, eu já tinha uma filha, e aí, meu amigo, você da noite podia ficar sem renda, é duro. Eu fiquei vivendo esse tempo um empréstimo mensal que o sindicato me fazia na época de R$700. Né? E aconteceu um outro problema. Eu
fiquei leproso, porque ninguém mais me dava trabalho aqui. E tinha algumas pessoas da TV Bahia que, quando eu entrava como sindicalista, entrava para fazer trabalho sindical, preferiam ficar longe, para não serem vistas comigo. Era medo. Sim. Era a imposição do medo. Bom, isso perdurou até o diretor da vara de execução do Tribunal, quando eu fui pegar o mandato, né, para assinar lá para ser reintegrado finalmente, dia 29 de fevereiro de 2000. Ele disse: você vai ser integrado no último dia do seu inferno astral. Que era um ano bissexto, meu aniversário é 1º de março, né? Eu fui reintegrado no dia 29 de fevereiro de 2000, aí foi uma sensação deliciosa. Primeiro não queria deixar eu entrar. Infelizmente era uma oficial de justiça casca de ferida, que ela disse para o advogado: doutor, primeiro perguntou, você quer ser reintegrado? Eu falei: claro que eu quero ser reintegrado. Não, mas ele não precisa e tal. O superintendente da TV agoniado, acho que usado na porta lá da TV, na guarita, levei uma parte da diretoria do sindicato, levei fotógrafos também, e claro, o advogado, que nos apresentava na altura. A oficial de justiça: doutor, vou precisar pedir força policial para cumprir o mandato. Não, pode entrar. Eu entrei. E recebi um tratamento que normalmente as empresas dispensam a dirigente sindical reintegrada. Larga o cara sem função, fica lá no ostracismo para ver se ele pede perigo. E felizmente isso não aconteceu. Eu serei eternamente agradecido aos meus colegas da TV Bahia pela forma como me receberam, extremamente solidários e muito respeitosos. E tenho uma gratidão muito especial a 2 colegas: Luiz Augusto, que era paulista, está hoje presidente Prudente, que era o chefe de reportagem, e Jolivaldo Freitas, que era um grande amigo e é diretor aqui da BI também, porque me davam condição de trabalhar. Quando eu fui reintegrado, fui apresentar, já era outro gerente, não era mais o cidadão que criou essa situação. Eu disse: olha, estou reintegrado, não estou aqui para criar confusão, estou a fim de trabalhar. Se você não quiser me botar na reportagem, você pode me botar para fazer produção, posso fazer edição, né? Posso ir para a sua escala de folga, que eu sei que você está com um cargo defasado de repórter, o pessoal está reclamando. Pode me botar em qualquer função, aí eu tirei uma onda, né? Porque eu sou bom. E o cara não me deu função porra nenhuma. Então era Jolivaldo, como chefe de reportagem, secretário de redação, e Luiz Augusto. Eu fazia produção de entrevista, produção de matéria e tal, mas eu não tinha. A TV não me deu, na época já tinha intranet, mas não me deu nem login nem senha. Só que vários colegas me deram. Então, uma hora eu entrava com o login de um, com o login de outro, eu entrava na intranet, eu conseguia fazer, ajudar na produção de pauta, mas era muito pouco. Eu tinha que cumprir as 5 horas contratuais lá. Aí, e a TV Bahia estava sem pagar hora extra na época. Estava com um banco de horas, que era um arremedo de banco de horas, estabelecido unilateralmente, não tinha negociação. Aí, Raulino, você tem quantas horas no banco de horas? Qual é o seu saldo no banco de horas? Eu tenho 500 e tantas horas. Você sabe quanto é esse dinheiro? Não. Peraí, sacava uma maquininha de calcular, aqui, tantas horas é 50%, tantas horas é 100%. Você tem, na época, todo mundo que chegava virou um consultório. Eu não tinha estação de trabalho. Sim. Eu sentava na mesinha que era a mesinha que os repórteres ficam. O repórter não fica parado na redação, então chega, sai, tem um telefone, liga para alguém, bota a bolsa em cima da mesa. Era a minha estação de trabalho. Virou um consultório. Aí o cara chegava lá: não, porra, eu tenho 8 mil para receber, tenho 10 mil para receber. Na época era muita grana. Ano 2000, as cifras eram por aí, eu não fiz nenhum cálculo com menos de 8 mil. Meu amigo, foi que nem você riscar um fósforo no paiol. Ficou todo mundo oriçado. Você vai lá no RH, peça seu saldo no banco de horas, vem aqui. E a galera começou a perguntar quantas horas eu tenho de saldo. Depois vinha para mim, eu calculava. Meu amigo, foi um furdunço.
Aí o delegado regional do trabalho na época era o doutor Edmundo Fael. Eu fui para cima dele. O senhor não fiscaliza a TV Bahia porque o senhor tem medo. O senhor foi nomeado pelo ministro, pelo senador. Né? Não, vou fiscalizar. Não é que ele botou para fiscalizar. E aí a TV Bahia, beleza, cedeu, fez um acordo para redigir o saldo do banco de horas em 4 parcelas. Essa assina aqui, eu não posso assinar. Só posso assinar se os meus colegas da TV me autorizarem a assinar. Preciso fazer uma assembleia. Aí fizemos uma assembleia lá dentro da TV Bahia e aí tudo bem, foi selado o acordo. Infelizmente, os colegas de imagem, os colegas repórteres, principalmente, cederam e assinaram um adendo aos contratos. Eles já tinham muito contrato de pessoa jurídica, né? De alguma maneira abrindo mão da exclusividade, porque a questão toda era em torno do uso que eu fiz da minha voz e da minha imagem. No entendimento desse imbecil, que era chefe de jornalismo da empresa, eu não tinha direito à minha voz e à minha imagem. Eu disse, não, eu tenho todo interesse em negociar exclusividade com qualquer emissora, mas a própria lei do radialista, e eu sou radialista também, meu registro radialista até anterior ao jornalista, tem lá a previsão de você colocar no contrato a cláusula de exclusividade. A exclusividade custa, né? Eu não posso dar minha voz e minha imagem. Se eu não for dono da minha voz e da minha imagem, você não queimou. Então foram 4 anos de muita dureza, porque tinha, por parte de alguns colegas da TV, não do jornalismo, colegas de outras áreas da TV, ficavam mais sem querer muita conversa comigo quando estava lá dentro. Fora da TV tinha muito medo, então as produtoras, eu não gravava mais nada, eu só conseguia fazer trabalho para sindicatos. Algumas vezes fazia com militância, né? Ou para movimento social de forma geral, até que em 98 fui fazer uma campanha eleitoral fora daqui. Foi a última campanha de Miguel Arraes para governador lá em Pernambuco. Ele era o governador, candidato à reeleição. Foi depois do escândalo dos precatórios, estava muito desgastado, perdeu a eleição para Jardim Vasconcelos. Depois recebi um convite para ir trabalhar em Angola e fiquei lá uma parte de 99 lá. E voltei para cá e aí já não tinha mais espaço no jornalismo, assim, no trabalho jornalístico, em veículo. Eu comecei a ir cada vez mais para a área pública. Já tinha alguma experiência em campanha eleitoral e enveredei por aí, assessoria parlamentar, tive uma rápida e mal sucedida experiência com um grupo de agência, uma pequeníssima agência, mas não deu. De publicidade, mas não deu muito certo. E eu tive talvez mais êxito profissional trabalhando como assessor na área pública, ou com assessoria parlamentar, alguns parlamentares que eu assessorei, e no governo do Estado. Assessoria, fui o assessor de imprensa de Wagner no primeiro mandato e no começo do segundo mandato. Sim. Você foi assessor naquela época lá de ACM, foi na assessoria, não é verdade? Não, na campanha. Eu era repórter da campanha. Da campanha. Eu vou tratar dessa sua experiência aí com o Jacques Wagner, mas antes eu quero só saber uma coisa. Nós temos registros de Ernesto atuando nessas TVs aí no YouTube, tem alguma coisa? Se a gente buscar, a gente encontra das TVs daqui da Bahia, você atuando com mais difícil, eu acho que é difícil, né? Outro dia, aliás, semana passada, eu vou dizer uma coisa interessante. A TV Bahia está fazendo 40 anos, eles estão fazendo matérias especiais sobre as coisas mais importantes que aconteceram em cada década. Sim. Aí na década de 80, deve ter outras pausas, eles pegaram o dia que o Bahia chegou de Porto Alegre campeão. E aí foram para o SEDOC, é CLPM que está fazendo essa matéria, vai sair agora em março. Ótimo. Aí acharam a matéria do repórter que estava cobrindo a chegada do Bahia. Um negócio louco aqui, nunca vi nada parecido. Mas a turma que trabalha lá hoje não tem mais ninguém da minha época. E aí eles ficaram, pô, quem é esse repórter? Quem é esse repórter? Eu tinha 20 anos, era um pouco diferente. Era você, era eu. Aí ninguém sabia quem é esse repórter, quem é esse repórter. Esse Cezinha Brandão, que ainda faz alguns trabalhos, pô, é Ernesto. Aí Sérgio veio aqui e trouxe a matéria
Ele gravou uma entrevista comigo aqui, como eu entrevistei Bobô em cima do trio, Bahia saiu desfilando do trio elétrico, do aeroporto até aqui. Eu vou assistir, vou ficar ligado. Cara, eu, viajei no tempo, né? Imagino. Curti muito ver aquilo ali. Depois ele me levou lá na Assembleia, a gente foi entrevistar Bobô. Eu entrevisto o Bobô em cima do trio, então foi muito bacana. Então acho que é difícil encontrar essas matérias. Eu não fiz o meu acervo pessoal. Entendi. E me arrependo amargamente, porque por matérias que eu lembro, que eu. Você Se tiver outro dia o Marcos Vinícius, que agora vai ser o próximo presidente da Academia de Letras, ele fez um livro muito interessante, contos a partir de depoimentos reais da tragédia do Hotel Mustang. Foi exatamente no ano de 89 que eu te falei que eu tive aquela experiência com minha primeira vez em estúdio. Sim. Né, que era aquela chuvarada toda, desceu um barranco lá na suburbana, tinha um motel embaixo, que era o Hotel Mustang, e o barro desceu. Foi uma tragédia, várias pessoas mortas. O Marcos Vinícius mandou esse livro, eu fiz uma entrevista com ele no programa Bahia sobre o livro, e ele me deu um livro. E, rapaz, lendo o livro, é incrível a memória da gente, como funciona. Me vieram imagens, coisas que talvez eu não acessasse mais, está tudo arquivado em alguma gaveta aqui nos livros, mas eu não lembrava. Quando eu li o livro e li os depoimentos, lembrei muita coisa veio, né? Foi uma matéria, uma cobertura difícil de fazer. E aquele ano foi terrível, mais de 109 pessoas, 104 pessoas morreram aquele ano por causa de chuva. Foi um ano muito marcante para Salvador. Então, matérias ou de fatos marcantes. Uma vez eu fui, estava Irmã Dulce, morre, não morre. A história da morte do Irmã Dulce começou no início da minha carreira profissional, na Bandeirantes. Uma vez na redação, o jornalista terrível chegou a se fazer um bolão para tentar adivinhar o dia que Irmã Dulce ia morrer. Isso era 87, Irmã Dulce só foi morrer em 92. Então, uma vez voltando de um plantão lá no Hospital Santo Antônio, passando aqui pelo comércio, a gente viu uma baita movimentação de polícia, um troço estranho ali na Avenida dos Estados Unidos. Quando a gente foi ver, era um assalto no posto de pagamento do Lloyd brasileiro, num prédio antigo lá do comércio, no 8º andar, 2 bandidos sem experiência, vão resolver assaltar um banco no 8º andar de um edifício velho. Para sair do 8º andar, meu amigo. Então não deu outra, uma baita de uma confusão, eles se trancaram lá com 26 reféns. Eu fui o primeiro repórter a chegar. E fiquei, na época, a Polícia Militar e a Polícia Civil não tinha a integração que tem hoje. Então, de um lado, Polícia Militar, do outro lado, Polícia Civil, todo mundo com o dedo no gatilho. Os policiais muito tensos. A gente não tinha na Polícia Baiana, na época, expertise de gerenciamento de crises. Então, era muito tenso e os caras queriam, em certo momento, queriam me trocar pelos reféns. Isso era uma moda que começou com Francisco José, no sequestro que teve em Recife. Ele se trocou por refém, daí eu colocar essa história. Eu falei, não, meu amigo, não entro nessa, eu passei no crachá, eu me comprometo, se vocês se entregarem à polícia, eu acompanho vocês para garantir que vocês vão chegar inteiros até a delegacia. Mas como é que eu vou saber que você é jornalista? Eu passei meu crachá por debaixo da porta. Chegamos a fazer alguma negociação, mas não foi adiante. Então, algumas matérias eu tinha curiosidade de querer rever. Agora, a partir dessa matéria de 7 dias, eu estou passando a cantada do pessoal. Pô, deixa ele Sedoc aí para fazer um acervo, pessoal. Tem algumas matérias que eu gostaria de rever. Ernesto, você falou aí da sua participação em sindicatos. O que é que a imprensa sindical traz para o profissional do jornalismo que a redação formal, tradicional não traz? Eu acho que imprensa sindical é uma coisa que todo mundo devia experimentar. Acho que é muito importante para a formação do jornalista, principalmente para quem quer trabalhar com polícia, ou com político, perdão. Quem quer trabalhar na cobertura política, a gente dá uma cancha muito grande. Infelizmente, eu digo isso aqui para você, porque eu já disse para companheiros e companheiras dirigentes sindicais, os sindicatos não costumam ser bons patrões. É uma contradição, mas é
fato, mas sem dúvida alguma é uma grande escola. Eu nunca fui funcionário de sindicatos, eu fazia serviços eventuais nessa rápida experiência de sociedade numa pequena agência de propaganda, pelo próprio perfil do sócio. Era eu, Carl Rocha e Antônio José Assis, popular Zezé, que depois foi coordenador de propaganda da SECOM. A gente tinha muita vinculação com parlamentares de esquerda e com organizações de movimentos sociais e sindicatos. Então, por exemplo, o Sindicato Eletricitário era cliente nosso. E quando eu entrei na sociedade, eu entrei com uma pegada mais de jornalismo, embora Cal também seja jornalista. E a gente fazia as campanhas salariais do sindicato, mas eu botei um tempero jornalístico no sindicato, que era a cobertura da campanha. Então a gente ia cobrir uma atividade deles na frente da empresa, ou uma assembleia, ou uma reunião de negociação, cobria mesmo, matéria, fazia foto e tal, normal. Corria para a agência, escrevia, editava, mandava com a gráfica lá em Sussuarana, do velho alemão, que era uma figuraça, e rodava a qualquer hora. Né? Era tipo uma gráfica expressa da gente. Então, acontecia um lance da campanha salarial hoje, amanhã, de manhã cedo, a gente estava distribuindo o jornal na porta, quando o pessoal via aquilo ali, a notícia quente sobre o que tinha acabado de acontecer numa reunião de negociação, que incendiava. E uma coisa que a gente começou a notar era os próprios trabalhadores apareciam no jornal, fotos das pessoas, a gente entrevistava, dava um tratamento jornalístico para a cobertura da campanha salarial, que deu um resultado fantástico. Né? Agora, Borega, quando estava fazendo o TCC dele, estagiou no sindicato dos bancários. Pergunta para ele o quanto ele aprendeu ali, vendo como é que acontecem as coisas, o que é uma campanha salarial, o que é uma negociação coletiva. E os sindicatos são grandes escolas de formação política. No meu tempo de sindicalista mesmo, eu fiz parte do Coletivo Nacional de Formação dos Radialistas, então a cada 3 meses a gente tinha reunião, tinha curso, você juntava gente de 10, 12 estados diferentes. É uma baita de uma escola. O jornalista que trabalha em sindicato, ele aprende muita coisa, mas eu acho que é uma coisa que devia estar no percurso formativo de todo profissional. Agora, não, é difícil você ver um cara como o Simval, por exemplo, que vai se aposentar como jornalista de entidade sindical. Porque, em geral, a não ser os sindicatos vinculados a estatais ou a grandes empresas, como Sindiquímica, etc., você tem estruturas mais robustas. Os bancários, que hoje é uma categoria que encolheu muito, né? Eu brinco, de bancário, tinha 25, 30 mil bancários aqui. Hoje acho que são menos de 5 mil, não sei qual é o tamanho da base hoje. Mas o sindicato sempre teve uma política de comunicação muito ousada e que até hoje tem uma estrutura de comunicação que tem veículo que não tem. Entendi. De estúdio, de gravação e a própria redação mesmo. Tive lá outro dia, aliás, estive lá no aniversário de 30 anos do jornal dos sindicatos bancários, que hoje é o único jornal impresso de trabalhadores circulando hoje ainda é o bancário. Entendi. E aí você teve experiência também como assessor do ex-governador Jacques Wagner. É assim, muito pontual. Você teve que apagar muitos incêndios nesta época? Diariamente. Você ficou em que período? Fiquei lá. Mandato? Não, no começo do primeiro mandato eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, com a União Social. Eu já trabalhava com ele como assessor parlamentar. Ele era deputado, foi reeleito, mas licenciou para ir para o governo. E no segundo ano do governo, aí é que eu fui para, na época ainda era AGECOM, depois voltou a ser secretaria. Mas eu não queria ir para assessoria, eu fui lá para ser, hoje é o equivalente à chefia de gabinete, né, o coordenador executivo. O assessor geral era Robson Leber, que não é jornalista, teve muito questionamento na época, fez um bom trabalho. E a equipe era toda de jornalistas, só o secretário que não era, o assessor geral, depois secretário, ainda com ele voltou a ser secretaria.
E era, você imagina, o primeiro governo, depois de um ciclo longo de governos carlistas, era demanda o tempo inteiro. 2 telefones celulares, o meu pessoal, mais o telefone corporativo, e era um negócio que não tinha. Uma vez eu estava no gabinete, aí ligou Patrícia França, que era repórter de política da tarde, era uma repórter, como repórter tem que ser mesmo, né? Bicão, xerido, forçador e tal. E Patrícia me alugando, querendo informação, querendo agenda, não sei o quê, e estava no Viva Voz, o governador estava querendo atender alguém, depois voltou e ouviu uma parte da conversa, né? Eu querendo desligar, não, terminou a conversa, ele chegou e disse, pô, mas é sempre assim, é sempre assim. Aliás, eu acho que sua assessoria devia ganhar um adicional de insalubridade, porque não é brincadeira, é muita viagem o tempo inteiro, e mais o estresse mesmo, normal, de você ficar fazendo essa mediação das redações. Naquela altura, era o primeiro governo, então era muita demanda o tempo inteiro, tanto de imprensa local quanto de imprensa nacional, muito holofote para a figura do governador, pela importância dele nacional, que já tinha, né, antes de virar governador, que havia do PT na Câmara, etc. Então já era um cara de muita visibilidade. Era muita atenção. Imagina. E você integra a diretoria da ABI desde 2012, é isso? Tá certo? A diretoria. Mas você preside... Desde 2000. Desde 2000? E você preside desde setembro de 2020. Isso? Então já está no segundo mandato? Segundo mandato. Eu queria que você falasse, Ernesto, um pouquinho da natureza da ABI. Por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente vê notícias aí que saem com jornalistas envolvidos em crimes, a gente tem agora um caso recente do caso do Pix, e aí muita gente comenta, cadê a ABI que não toma posição, que não fiscaliza? Só que a ABI não tem essa natureza, não. Então eu queria que você esclarecesse qual é a natureza da ABI para que as pessoas soubessem, né? Porque não é um órgão fiscalizador. Sim. Na verdade, o jornalismo não tem um órgão fiscalizador do exercício da profissão. A FENAGE aprovou em congresso, se não me engano, no congresso de 2000, a tese, vamos dizer assim, no Conselho Federal do Jornalismo. Foi uma tese aprovada em congresso, mas ela não foi uma tese abraçada pelos jornalistas, pela categoria nacionalmente. Havia muita divergência sobre isso. É fácil dar uma agora de engenheiro de obra pronta, mas eu critico muito a postura da FENAGE naquela altura, de confiar muito na tutela do governo e na tutela de Zé Disseu, naquela altura, muito forte. Primeiro, no governo Lula 1. Então, como o Zé Disseu abraçou, a pedido da FENAGE, abraçou a tese, isso criou também muita resistência, não é? E não foi adiante. Acho que a proposta é muito importante, mas ela já começou a ser derrotada internamente, porque aprovar no Congresso não significa dizer que os jornalistas no Brasil majoritariamente apoiavam a tese do Conselho. Muita gente dizia que ele poderia ser um instrumento de censura, né, que aí vem sempre a panaceia, o discurso safado da liberdade de expressão, que também foi usado muito para acabar com o nosso diploma. O mesmo argumento cínico da liberdade de expressão que se usa hoje para defender a barbárie. Então, isso não foi para diante. Então, nós não temos um órgão oficial que regule e que tenha uma instância do Tribunal de Ética, como tem a OAB, tem o seu Tribunal de Ética, o Conselho. Os conselhos regionais, os conselhos profissionais, todos têm. Os conselhos são autarquias. É diferente do sindicato. O sindicato é um órgão independente do Estado de empresas. O autarquia não. Tem que prestar conta, inclusive, da Tribunal de Contas da União, etc., que recebe também recurso federal. Então, nós não temos esse órgão. A ABI foi fundada em 1930 para defender profissionais e veículos. Ela não foi criada para julgar ninguém, nem a gente tem estrutura para isso. Porque para você fazer um tipo de julgamento e
tem uma sentença, se você tem algum poder de coerção, né, de punir alguém, você tem que dar um amplo direito de defesa. Aquela coisa que a gente ouve falar, no devido processo legal, se aplica também no caso. A pessoa que é acusada tem que ser formalmente notificada de que está sendo acusada de algum delito profissional, alguma falha ética. Né? Tem que ser aberto um processo, a pessoa tem que ter direito de defesa. É um processo de qualquer forma. Né? É um tribunal. Não é um tribunal vinculado ao judiciário, mas é uma instância julgadora de qualquer forma. Esses órgãos, eles têm essas estruturas. A comunicação não tem. Então não é papel da ABI repreender, julgar, muito menos punir, nem da ABI, nem dos sindicatos. Os sindicatos ainda têm o papel de fiscalizar o exercício legal da profissão, e ainda assim com limitações enormes, né? E nos últimos anos mais ainda, né? Porque liberou geral, todo mundo pode ter registro. Não acabou o registro, mas na prática, se você não tem a exigência do diploma, qualquer pessoa tiver registro, tem analfabeto ou registro jornalista, recente, infelizmente. Então, a ABI não se ocupa disso. Significa dizer que a ABI é indiferente a esse tipo de questão? Não. Claro que não. Não é indiferente, mas numa escala, não é nem de prioridade, mas de atribuições da instituição, em primeiro lugar, a defesa do jornalismo e da comunicação, a defesa das bandeiras da fundação da própria ABI, defender a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, não essa da forma como se faz aí, mas as liberdades democráticas, de uma forma geral, os direitos humanos, isso está no nosso estatuto. Sim. E, aliás, na fundação da ABI, o vínculo principal, o principal motivador era um vínculo, vamos dizer, quase que mutualista, solidário, que era muito comum no movimento sindical que nascia praticamente na década de 20, pouco antes. Tinha muito essa inspiração mutualista. Eu acho aqui no nosso caso, mas isso não é uma verdade histórica, que eu não pesquisei para isso, mas o principal articulador da fundação da ABI era um jornalista que, como quase todos naquela altura, não viviam do jornalismo, tinha uma segunda profissão, que era farmacêutico, que era o Tales de Freitas, um homem negro que, como vários na Salvador daquela altura, conseguiram chegar à educação superior. Né? Palpite meu, como você tinha uma figura como Cosme de Farias nesse movimento de fundação da ABI, o próprio Tales, etc., entre outros, acho que tinha muita inspiração em organizações de escravizados libertos, ou escravos de ganho, a exemplo da Sociedade Protetora dos Desvalidos, que era aquela ideia de você se associar, de ter até, eram quase que pequenas cooperativas, né, que juntavam grana, inclusive, para alforriar alguém, etc. Eu acho que a gente teve muito dessa inspiração. E depois foi se perdendo com o tempo e com a imposição objetiva. Né? A ABI tinha uma caixa de assistência, que depois foi extinta, porque previdência é uma coisa que no governo federal tem uma dificuldade grande para manter o sistema previdenciário, mas uma entidade como essa, que tem a menor produção, mas tinha muito essa inspiração. Entendi. Então a ABI completa 95 anos agora em agosto, né? 17 de agosto, né? Isso. Quais são os preparativos para esta comemoração? Vai ter comemoração? Vocês estão pensando? Alguma coisa a gente vai fazer, mas infelizmente não dá para ser o que a gente esboçou, porque a ABI está atravessando uma fase de extrema dificuldade financeira por conta de um congelamento decidido unilateralmente pela prefeitura, que nos afeta porque os aluguéis desse prédio são a principal fonte de receita da ABI. O prédio foi planejado para isso. Esse prédio foi projetado na década de 1950, é evidente que nem naquela altura, assim como hoje, a ABI não precisa de 8 andares. Então foi projetado exatamente para alugar os espaços que a própria entidade não ocupasse e ter uma fonte de receita que garantisse inclusive a autonomia da entidade. Então,
Nós vamos completar 10 anos tentando chegar a um entendimento com a prefeitura e, infelizmente, isso não aconteceu até hoje. E isso sacrificou o que a gente tinha planejado para os 95 anos, sacrificou, praticamente inviabilizou a reabertura da Casa de Barbosa. Isso já está comprometendo a conservação dos nossos acervos. Uma série de prejuízos estão se acumulando, mas é uma data e nós não vamos deixar passar em branco, em hipótese alguma. Não vai ser o que a gente gostaria, mas também não dá para passar em branco. Até porque a gente já está fazendo a conta do centenário. Então a gente está com um projeto de 95 mais 5. A ideia é a gente fazer alguns debates sobre a realidade baiana hoje, mas não só fazer o diagnóstico de hoje, é uma projeção para daqui a 5 anos. Porque a gente quer imaginar o que é que vai ser a Bahia quando a BI completar seu centenário. E você falou isso, tem 2 perguntas e a gente já está encerrando, Ernesto. Eu quero saber o que a BI faz, quais são os esforços para atrair jovens jornalistas, para que eles integrem a associação. O que vocês têm feito? É um trabalho duro, porque a BI terminou se distanciando lentamente da profissão. Então, para a minha geração, por exemplo, a minha geração não criou um vínculo com a BI. E eu criei porque eu sempre gostei de coletivos e fui trazido para cá por Geraldo Vilau, ainda nessa fase de repórter de televisão, em 97. Geraldo me convenceu a me associar à ABI, mas não era regra, né? A minha leitura é que a ABI foi muito efervescente, só a minha leitura é fato, está no livro de Nelson Cadena, dos 90 anos. A ABI tinha uma efervescência muito grande na década de 80, vai estar meio nos estertores da ditadura, mas já voltando a respirar ares mais democráticos. Naqueles primeiros anos dos anos 80, ainda teve o episódio do Rio Centro, em 81, 82, ainda tinha um peso, mas já estava distensionando. Né? Houve um quase bate-chapa aqui. Né? E aí Jorge Calmon atuou para botar panos quentes e fez uma chapa consenso. Né? Cadena descreve bem isso aí, as tensões desse momento. Acho que esse consenso terminou esfriando muitas coisas. Foi diminuindo o interesse e, por outro lado, a ABI ficou muito vinculada ao jornal à tarde, por conta do próprio Dr. Jorge Calmon, que era uma figura tinha um peso muito grande, não que ele fosse pesado, a autoridade pessoal dele como jornalista, como intelectual, era muito grande, uma figura muito respeitada. Lá no próprio Grupo à Tarde, talvez tenha sido o chefe de redação mais longevo da imprensa brasileira, eu contei notícia dele, mais tempo que ele. E aqui no meio também, que ele era uma espécie de eminência padre. Ele foi presidente só 2 anos, mas nada acontecia aqui a revelia do Dr. Jorge. Os 14 anos da presidência de Afonso Lacerda, os 25 anos de Samuel Sebastião como presidente, a última palavra era sempre o Dr. Jorge. Então, com isso, e também pelo fato de Samuel ser o principal articulista da imprensa baiana, era do Jornal à Tarde, então, os demais veículos, os colegas demais veículos foram se distanciando, alguns deixaram de pagar, deixaram de frequentar as atividades, perderam o vínculo, os que já eram profissionais naquela altura. E para mim, que entrei na faculdade na profissão em 1986, e na Torre de Cristal, a gente não tinha esse vínculo muito grande. Isso começa a mudar quando Walter Pinheiro assume. Aí eu fiquei como vice-presidente dele e a gente começou a investir muito numa pauta mais cultural, a gente começou a abrir um pouco a pauta da BI, que era muito mais restrita. A gente começou a fazer mais eventos, começou a ter mais gente frequentando e depois que eu assumi a BI, antes disso, aliás, ainda com o Walter, a gente criou uma política de comunicação, caso de Ferreira Especial, e tinha assessoria. Aí criamos uma assessoria de comunicação, contratamos
duas vagas de estágio, como estagiário somente. Ela passou a ter uma estrutura de comunicação, passou a ter um site, início muito durão, depois a gente começou a melhorar e aí a gente contratou uma consultoria para fazer um projeto de comunicação digital e aí a gente começou a dialogar mais com os profissionais mais jovens e aí também, assim, o que é que eu acho que tem mais a ver com a minha passada pela presidência. A gente abrir mais a pauta, trazer mais atualidades, trazer mais o mundo do jornalismo de hoje para aqui para dentro. Acho que isso aí começou a despertar mais o interesse. Ainda tem uma resistência na turma, vamos dizer assim, 45 mais, até os 60, é uma turma que agora está vindo mais. E os mais velhos, que tinham se distanciado, também começaram a voltar, isso é muito bacana. Então a gente saiu de 30 associados ativos, mais ou menos, para mais de 200. Ainda muito pouco, mas proporcionalmente a gente quase que duplicou o número de associados ativos. Tem muita gente das antigas que voltou, como Tasso Franco. Para mim foi uma grata surpresa, que eu nem fui atrás dele. A gente não fez nenhuma campanha, mas a gente fez uns anúncios para associados antigos retornar e tal. Eu chego, encontro, para minha grata surpresa, o interesse de um cara como o Tasso, de voltar porque estava se vendo de novo na BI. Isso, para mim, é muito gratificante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha planejado muitas coisas que deveriam estar acontecendo agora, exemplo da reabertura da Casa de Rua e tal. E agora a gente está sendo obrigado a fechar o museu de imprensa, que tem mais de um ano fechado, restringindo o acesso à biblioteca, porque a gente está na maior parte do tempo do trabalho remoto. Isso é frustrante, né? Porque todo o esforço que a gente fez, esse ano eu completo 5 anos da presidência, 25 anos da diretoria, tem uma parte da minha vida que o meu tempo de vida que eu botei aqui dentro. Porque eu acredito na importância de entidades associativas, né? Acho que elas são muito importantes. Acho que nesse momento que a gente está vivendo, as associações de imprensa, de uma forma geral, recuperam a importância que foi perdida, paradoxalmente, depois que a gente reconquistou a democracia. Isso tem um outro fator também. Porque o que aconteceu com a nossa entidade aconteceu praticamente com todas as associações estaduais de imprensa. A própria Associação Brasileira de Imprensa também entrou num processo de refluxo muito grande, né? Da sua atuação, da relevância, infelizmente está recuperando. Mas eu acho que também a gente está recuperando essa importância exatamente por conta da crise da democracia e aí começa a ter, cadê a BI que não se pronuncia? Eu acho isso muito bom. Inclusive quando a gente não pode ter respostas, como foi esse caso do escândalo do PIX, acho que não é que a gente não deva discutir o assunto. A gente não deve se arvorar a julgar ninguém. Não cabe a nós, o julgamento aí é a justiça, e o julgamento no âmbito profissional a gente não tem uma instância até legal para fazer esse tipo de julgamento, a gente não fora. Mas é muito importante quando você tem atos hostis contra a imprensa como instituição, ou contra veículos, ou contra profissionais, e pessoas da sociedade, ou pessoas do nosso meio batem na porta e dizem, pô, eu quero saber o que a ABI diz disso. Esse tipo de cobrança, eu acho, opa, estão reconhecendo que a entidade é importante, que ela precisa. E, além disso, é uma casa de pensamento, é uma casa de memória. Então, aqui atrás da gente tem uma parte da história do Bahia que está aqui guardada. Ter acesso a esses acervos, principalmente acervos preservados, como a gente preserva aqui. Antes de vir para cá, eu estava anunciando no memorial da Assembleia Legislativa. O pessoal está dizendo, a gente tem me recomendando, vai lá fazendo pesquisa sobre o período que a Assembleia funcionou aqui. E eles não têm muita coisa, porque houve incêndio lá em 78, eles perderam muito acervo. Vai lá no Instituto, vai começar a falar do Instituto Histórico, é uma instituição maravilhosa. Mas os jornais do século XIX, você não pesquisa no Instituto Histórico. Porque
porque os originais são muito frágeis. Né? Aqui a gente tem jornal do século XIX que você pode flipar ele tranquilamente, não vai. E é claro que o acesso a esse original é. Claro, tem um protocolo. Então, uma parte a gente já digitalizou e tal. Ter essa possibilidade de preservar acervo, eu sou fissurado por memória, não sou da área, mas como jornalista eu sei a importância desses acervos. A gente precisa deles para pesquisar, a academia precisa deles, os historiadores precisam deles, as pessoas que gostam de história, de memória, com prazer, precisam ter locais onde você tenha um ambiente sadio para pesquisar, onde você tenha os originais, os livros, documentos, fotografias, ou os originais acessíveis em bom estado de conservação, de preferência tudo já digitalizado para você ter. Então, esse tipo de coisa me anima muito. Hoje a gente fazer o trabalho do projeto Memória da Imprensa, a gente já tem mais de 150 horas de depoimentos. Então, guardado, agora estamos subindo tudo para a nuvem, para deixar mais seguro a nuvem, para pesquisa acadêmica, para quem quer fazer pesquisa, para escrever livro, para fazer documentário. Tem depoimentos preciosos, entendeu? Então essas coisas me gratificam muito. Ter feito, ou ser parte, ou participar junto com outras instituições, como a campanha Seguro Livre, que é junto com a Associação Baiana de Empresas de Base Florestal. Nós já fizemos doações para 2 bibliotecas comunitárias. A Biblioteca do Mané Dendê no subúrbio, não é uma biblioteca comunitária, eles querem fazer uns agitadores culturais um pouco do Rio, uma comunidade muito interessante, muito organizada. Então, poder fazer isso é uma coisa que você dá sentido, né? Você começa a dar sentido para o tempo que você investe aqui, porque é doação, é trabalho voluntário, e dá sentido à existência da entidade, porque eles falam, para que eu vou associar ali? Eu tenho desconto em algum lugar, você quer desconto, vai para o Clube Correio, vai para o Clube Atalho, né? Tem clubes de descontos. Eu não sou contra que a gente faça isso. Agora, o meu tempo, o tempo que eu dedico à ABI, não está disponível para sair batendo na porta de loja, de farmácia, quer fazer um convênio com a ABI. Quem quiser fazer isso, eu apoio. Mas eu acho que a razão de ser da entidade não é essa. Então, quando alguém pergunta, o que é que eu ganho indo para a ABI? O primeiro ganho é você fazer parte de uma instituição que está caminhando para fazer 100 anos de história, que nunca fechou as portas. E que guardam a ser pessoas e que tem ali como espaço de defesa corporativa, defesa do nosso meio, da nossa profissão, da nossa atividade, de defesa da democracia. É muito bacana quando um coletivo se junta para oferecer alguma coisa para a sociedade. A ABI é isso, mas serve também para a defesa corporativa. Vamos lembrar, nos últimos anos da década de 90, a gente tinha uma média de quase 2 assassinatos por ano de profissionais de imprensa no interior. Aqui a gente não teve nenhum caso de ameaça, de agressões, de morte não. Naquele final de década, a Bahia era considerada um dos lugares mais perigosos do mundo para se trabalhar. E foi uma campanha liderada pela ABI, na época de São Lourenço Alexandre, presidente, era o presidente do Sindicato dos Radialistas, acho que era o Luiz ainda presidente do Sindicato dos Analistas, e a gente se juntou com a OAB, um convênio histórico com a OAB e denúncia no Congresso Nacional, na Corte Interamericana, etc. Isso estancou uma onda de violência contra os jornalistas, parecia uma coisa incontrolável, entendeu? Então, a ABI tem força, é uma instituição que tem muita força institucional, para fora da categoria. E essa, eu diria que a gente está se reconstruindo para os jornalistas, para os comunicadores, para a comunicação de uma forma geral. Pouco a pouco a gente vai se fazendo notar e eu fico muito feliz com o reconhecimento de colegas jornalistas também, ou dos mais jovens que se interessam. A gente não fez campanha da associação, a gente recebeu um volume de pedidos de admissão que a gente chegou a criar 2 turmas, que tem uma comissão de admissão, que antes eram 5 pessoas. A gente chegou a, num certo momento, falou, vamos criar uma segunda turma
para não demorar. Você dá logo a resposta, as pessoas alegando ou admitindo. Né? Então, esse processo todo, claro, você tem que trabalhar muito por isso. Né? Sim. E é muito triste também por esse aspecto, o que tem acontecido por conta dessa posição inflexível da prefeitura, porque a gente teve que aportar muita coisa, ou teve que desistir ou diminuir a intensidade de coisas. Na hora que a gente sabe, quando você pega um avião, faz a manutenção, faz a revisão do motor, tá tudo beleza, taxiando, chega na cabeceira da pista, que você dá aquele gás para arrancar e aí o cara tira o combustível. Mais ou menos o que está acontecendo aqui. Acho que a gente chegou a decolar, né? Mas era para a gente estar lá em outra condição, era para a gente estar com uma programação muito mais intensa dos 95 anos, mas paciência, é a vida. É devagar e sempre. Está encerrando. Eu erro, você erra, quem está assistindo erra. O que a ABI tem feito para errar cada vez menos? Porque teve um episódio recente de uma nota que foi publicada, né, de um jornalista que estava com muita dificuldade no hospital, mas não tinha morrido ainda, e ele sabia que ele de fato tinha falecido. Quais são os esforços que vocês fazem para que erre cada vez menos? Porque errar é humano, enfim, nós somos falhos. Veja, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é estar aberto para crítica. Né? E esse exemplo que você deu não tinha que contestar. A informação primeira que nós recebemos era de fonte muito confiável, porque pessoas muito próximas de Teixeira, que era uma pessoa muito especial, era um dos mais velhos que estava voltando. Teixeira teria sido entrevistado para a última edição da revista, que a gente lançou em dezembro, que é uma homenagem muito para ele. Não o entrevistando exatamente porque ele estava fazendo campanha eleitoral, mas teria sido entrevistado para a próxima, estava na nossa lista. E é muito sensível esse tipo de situação quando alguém a família está na expectativa de confirmação de morte cerebral. Então, não há o que discutir. A gente recebeu a informação e divulgou, porque estava todo mundo no estado de comoção e desejando uma outra notícia. Tá? Mas imediatamente a família, parte da família disse, olha, que isso com muita indignação, é absolutamente compreensível. Não tinha outra coisa a fazer, era reconhecer o erro e pedir desculpa. Eu fiquei muito exposto, não era uma situação agradável. Primeiro que ninguém gosta de reconhecer que erra. Aí, segundo que eu digo, não tem que discutir, meu amigo. Estava, não estava, meu amigo, não tem que discutir. A gente tem que imediatamente publicar uma nota, se retratar com a família e enfim, pá. E foi isso que aconteceu. Agora, não me recordo também da nossa comunicação ter cometido nenhum erro, nem menos grave, nem menos um erro dessa gravidade. Muito pelo contrário. Às vezes você pode observar e fazer uma pesquisa no site. Toda vez que a gente recebe alguma denúncia de ameaça, agressão, algum tipo de violência contra jornalistas, invariavelmente envolve câmaras municipais ou prefeituras, a primeira coisa que a gente faz é uma apuração jornalística. Eu peço sempre ao governo que faça uma apuração e que ouça inclusive um agressor ou suposto agressor. E eu já fui criticado, você não está dando voz a quem agride a gente. Eu acho que eu aprendi na faculdade isso. A gente aprende isso, tem que ouvir o outro lado. Né? Até porque nós, jornalistas e comunicadores, não somos santos. Claro. Errar é como se errar, humano, se erra, naturalmente. Mas tem gente que toma partido. Então, as coisas da política do interior são muito quentes. Porque o seu adversário mora ali do lado. Então o negócio é sempre muito quente, a gente tem que dar um desconto. Então, antes de a diretoria assumir qualquer posição, a primeira coisa que o nosso primeiro procedimento é apura jornalisticamente o que aconteceu
com base no que é apurado pela nossa assessoria, inclusive, a gente baliza o posicionamento da lei. Se cabe ter um posicionamento público, se não cabe, e o tom. Não é somente com base nessa apuração, mas a primeira informação que a gente considera, depois de receber a denúncia, é a apuração que a gente faz. Então isso dá para nós uma segurança muito grande. Nenhum posicionamento desse foi questionado. Felizmente, na eleição do ano passado, apesar da expectativa ser de uma eleição muito violenta para nós, não foi. Já de 2022, sim, em alguns casos. E você nunca viu, nem vai ver, nenhuma dessas pessoas, ou que agrediram, ameaçaram, foram acusadas de ameaças, de agressões, nenhuma, nem processou a lei, nem contestou as posições que ele tomou. Inclusive porque quando era prefeito, o ex-prefeito de Clara, ele é um vídeo da matéria. Entendi. A gente faz a denúncia, mas nós fazemos um jornalismo corporativo, empresarial, isso aqui não é empresa, mas é jornalismo. Segue todo o rito, né? Segue todo o rito. Então, eu confio muito na nossa assessora, na nossa colega assessora. A gente tem um cuidado muito grande com os estudantes que têm estagiado com a gente. Então, como a gente não tem as obrigações, as preocupações de um veículo comercial, isso dá também uma certa autonomia para a gente fazer um jornalismo mais perto do ideal, ainda considerando que o nosso foco é muito específico. Né? O nosso site não é um site ambicioso que cobre qualquer coisa. É um veículo oficial da entidade que cobre o nosso pequeno mundo da comunicação aqui na Bahia. Excelente. A gente sempre vai poder errar. Sim. E toda vez que a gente errar, não tem problema. A gente ouve a crítica, a gente não deleta críticas que fazem. Você, por exemplo, fez um comentário crítico nesse episódio. Está lá e ninguém mexe. Não tem nenhum tipo de filtro. Embora, claro, ninguém pode ser ingênuo. Né? Tá. E eu acho que é importante deixar registrado aqui que o erro faz parte da prática jornalística, inclusive, e que, obviamente, que ninguém está querendo errar, né? A gente está sempre buscando acertar, mas o erro está ali, também é uma ameaça que a gente pode passar por isso. Não, mas excelente aí a postura da BI. E para encerrar mesmo, qual a análise? Deixa eu dizer uma coisa só antes de encerrar, que é uma parte da minha trajetória profissional que eu não posso esquecer. Eu tive a honra de trabalhar em Vitória da Conquista como secretário de comunicação, não por conta do cargo, principalmente pelo gestor que estava lá, que é o Guilherme Menezes, né, que é uma figura, um ponto fora da curva na classe política. Né? Começa aqui no sujeito, que no primeiro mandato, ao contrário de todos que... O slogan dele era o ser humano em primeiro lugar. Então, eu tive a honra de ser assessor de um prefeito, homem, branco, velho, mas que instituiu uma política de juventude, uma coordenação de combate ao racismo, um evangélico que resgatou a tradição dos ternos de reis, que estava desaparecendo, uma figura humana Um olhar bem amplo, né? Um cara muito especial, foi para mim, primeiro pelo momento que eu estava atravessando, pessoal e profissional, foi muito importante, pela oportunidade de trabalhar com esse cara, que além de tudo é um grande intelectual, é um compositor refinado. E um aprendizado muito grande como gestor, que é assessor. Agora, quando você vai e tem uma caneta que você ordena a despesa, é uma responsabilidade enorme, porque você está sujeito à fiscalização do Tribunal de Contas, do Ministério Público. Né? E teve um momento, principalmente lá, que foi na pré-campanha de 2016, havia uma cultura estabelecida na prefeitura de que, a partir de um certo momento, o
portal da prefeitura era congelado ou tirado do ar, que era uma interpretação muito rigorosa da lei eleitoral. Eu convenci o prefeito de que informações que a gente, tinha algumas informações de interesse público sobre serviços públicos, que se não saíssem no portal da prefeitura, não sairia na imprensa, a menos que a gente fosse pagar veiculação de propaganda. E, portanto, a população não podia ser privada daquela informação. E foi um debate duro com a Procuradoria, que tinha esse entendimento. E não foi o que eu queria, mas também não foi o que a Procuradora-Geral queria. Ela disse, não, vamos fazer o seguinte, antes você manda os textos para o juiz eleitoral. A censura prévia, doutor, não vou topar isso de jeito nenhum. E eu tinha preparado o site antes, com a equipe, a gente se reuniu, viu as condutas vedadas, olha, não vamos publicar, isso muito antes do período de vedação. Secretário que for candidato a vereador, não entra mais foto nem citação nas matérias. Vereador que é candidato à reeleição, vem para a ata oficial da prefeitura, normalmente não vai citar ninguém. Então, preparei o site para ele não ser questionado durante o período da campanha. Mas foi a primeira medida judicial da campanha de aniversário. A primeira iniciativa de Ademir Merim, que é um grande eleitoralista, né, era o assessor da campanha de aniversário, foi pedir para tirar o site do ar. Aí o juiz recebeu e pediu o parecer do Ministério Público. Eu me arrependo de não ter guardado esse parecer para botar no sanduíche de vidro da minha parede, que é a coisa que eu mais me orgulho, uma das coisas que eu mais me orgulho na minha trajetória profissional, que procuradores, a comunicação da prefeitura cumpre rigorosamente os preceitos constitucionais no que se refere à comunicação pública. Tem que guardar isso assim. Pô, tem que buscar isso. Eu não guardei. O que é que o presidente da ABI, qual a análise Ernesto Marques, presidente da ABI, faz do atual jornalismo aqui na Bahia em todas as suas esferas? Telejornalismo, radiojornalismo, jornalismo na web, brevemente, que a gente está com o tempo já está. Vamos lá, cara, eu acho que a gente faz muita coisa muito boa e muita coisa muito ruim. Tem de tudo, né? Porque, primeiro, o número de veículos aumentou exponencialmente com o jornalismo online. Você tem muito mais veículos. Quando eu estava trabalhando como assessoria, isso era uma dificuldade, né? Você organizar uma coletiva. Né? E hoje, muito mais. Você chega para cobrir sessões mais disputadas na Assembleia Legislativa, não tem lugar na tribuna de imprensa. Primeiro que a área da tribuna de imprensa da Assembleia diminuiu para colocar o controle dos painéis e tal, eles usaram uma parte. Segundo, tem muito mais repórter e muito mais veículo. Né? A gente tem uma facilidade muito grande por conta da tecnologia. Estava falando no começo sobre transmissão ao vivo de televisão, você faz com o celular hoje. É muito mais fácil, é absurdamente mais fácil do que 5, 10 anos atrás. 5 anos atrás a gente não conseguiria fazer uma transmissão com mínimo de qualidade para você fazer uma entrada ao vivo na televisão. Eu gostei muito de uma declaração de Teferino Neto, na entrevista que deu para a última edição da revista. Ele fala do efeito da internet, ele aos 83 anos de idade, um radialista ainda ativo, ele diz a internet é o Viagra do rádio. Eu achei isso genial, porque o casamento do rádio com a internet melhorou o rádio absurdamente, ampliou muito. Então, acho que a gente tem gente muito boa, muito talentosa, em todas as plataformas, televisão, rádio, internet. E acho que tem também, ao mesmo tempo que tem essas facilidades todas, isso também cria condição para, como você tem muita produção de conteúdo, uma produção de conteúdo absurda, muita gente fazendo podcast, todo mundo tem canal, tem podcast, os perfis de redes sociais, e vem muita massificação, né? E entra nessa coisa louca de você tem que postar, você tem que publicar, tem que publicar. Não tem como você produzir com qualidade, tem que toda hora você botar uma coisa nova. Essa rapidez do jornalismo online, essa imposição desse imediatismo, eu acho que é uma coisa que contraria a lógica e os preceitos da profissão. Você tem que apurar,
E tem que apurar criteriosamente. Você não faz apuração assim. Você estava falando do erro que a gente cometeu, eu falei, erro de apuração. Talvez você deveria ter ligado para várias pessoas da família, que seus entes provavelmente comoção. Errado. É melhor. Ainda assim, né? Ainda assim, então não foi por pressa. Né? Mas esse imediatismo, essa cobrança que se faz, a quase eliminação da reportagem. Ou essa história, porque para mim não é reportagem você não ir no local onde a notícia aconteceu. Tudo bem que você pode fazer muita coisa à distância. Por telefone a gente já fazia muita coisa, e ainda mais agora com a tecnologia, tudo bem, mas reportagem sem ir a campo, sem ter olho no olho com a fonte, sem você ver, às vezes você precisa pegar um assunto, não é pegar uma pessoa, pegar um assunto, você tem contato com o fato. É muito esquisito isso. Mas, apesar